Também quero desejar boa tarde aos nossos ouvintes. E é uma alegria poder ter essa oportunidade de falar um pouco mais sobre Jesus, a sua palavra e o poder desta palavra para a transformação de vidas humanas. E é por isso que a nossa alegria é grande em falar aos nossos amigos, às pessoas, seres humanos, nossos semelhantes. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Deus quer que a humanidade encontre o caminho da salvação. E quando fala de salvação, eu sempre me pergunto se o amado amigo que ouve esta palavra sabe o que ela significa. Você sabe o que significa salvação? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que você precisa de salvação? Então, o que é salvação? Em uma palavra rápida, salvação significa você encontrar em Jesus Cristo a possibilidade de viver eternamente. Isso é salvação. Ter vida eterna. Talvez você ache difícil isso, porque já está acostumado com a morte. Sabe que vai morrer e vê que muita gente já morreu. E acha, por isso, difícil quando se fala em vida eterna. Mas é esse o trabalho que Jesus veio fazer aqui na terra. Trazer-nos a vida eterna. A nós, seres humanos. E eu te aconselho sinceramente que você acredite que é possível você ter vida eterna, prezado amigo. Acredite que você pode viver eternamente. Como que você pode viver eternamente? Quando você se abraçar a Cristo, quando você se render a Cristo, quando você se render a Ele, quando você se humilhar diante dEle, quando você reconhecer que é um pecador, que precisa do perdão de Deus, então no momento em que você se arrepende, Jesus te perdoa de todos os teus pecados que você possa ter cometido ao longo da sua vida. E no momento em que você tiver todos os teus pecados perdoados, mediante o seu arrependimento, então você estará apto para ter a vida eterna. Não morra sem primeiro alcançar a vida eterna em Jesus Cristo. Não deixe que você venha partir desta vida sem ter alcançado a vida eterna. E o que é que eu preciso fazer? Eu já falei um pouco. Primeiro você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa então se arrepender dos seus pecados. Você precisa então confessar diante de Deus essa sua fragilidade, o seu pecado diante de Deus e também diante de homens. Porque Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante daquele que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei naquele dia diante do meu Pai. Então não queira ser negado por Jesus, mas queira que Jesus confesse a respeito de você diante de Deus, dizendo: este aqui entregou-se a mim, acreditou nas minhas palavras, e hoje eu apresento diante do Pai esta pessoa que resolveu abraçar a fé em Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala confessar diante dos homens, eu vou te dizer o que significa isso. Nós estamos aqui numa praça pública, estamos falando sobre Jesus. Se você acreditar na palavra que estamos falando o suficiente, você poderá vir, se dirigir até nós, pedindo que possamos orar por você,
intercedendo por você diante de Deus. E então, através dessa oração que você vai receber, é o momento em que você estará confessando que quer servir a Jesus. Ele estará vendo isso. Nós estaremos orando e Jesus estará te perdoando. Eu sei que muita gente não acredita nisso. Eu não gostaria que você seja uma das pessoas que não acredita nisso, que não acredita que simples seres humanos, como nós que estamos aqui, podemos orar por você para que você seja perdoado. Se você não acredita nisso, eu lamento muito, porque isso não foi porque nós escolhemos fazer assim. Não somos nós que atribuímos a nós mesmos esse poder e essa capacidade. Eu quero te dizer que foi o próprio Deus que preferiu fazer dessa forma. Pessoas que já encontraram a salvação em Jesus Cristo estão aptas a levar essa mesma palavra a outras pessoas que ainda não encontraram. E é por isso que nós somos autorizados por Jesus a fazer isso. Eu sei, amigo, que você acha isso difícil. Eu sei que você tem dificuldade para acreditar nisso. O ser humano tem essa dificuldade. Mas se esse assunto te interessa, não fique só aí parado pensando na tua dificuldade e dizendo que você não acredita. Vá atrás da verdade. Não fique parado. Não fique achando e talvez até zombando, dizendo que essas pessoas estão sem ter o que fazer, ou que não sabem o que diz, que são pecadores igual a você e que não tem condição nenhuma de fazer nada por ninguém. Nós de fato não temos, porque quem perdoa os teus pecados é Jesus. O que nós podemos fazer é interceder, orar pela tua alma para apresentá-la diante de Deus. E é isso que Jesus mandou que a gente faça. Você só vai se salvar se você ouvir este evangelho, essa palavra. E você só vai ouvir esse evangelho através de quem já acreditou nele. Não existe outra maneira pela qual você possa ser salvo. Não adianta reza de sétimo dia, missa de sétimo dia. Não adianta vela depois que morrer. O que adianta mesmo é você acreditar em Jesus e entregar a Ele a sua vida, confessar a Ele como Senhor e Salvador, e então Ele vai te dar a vida eterna. Vou te fazer uma pergunta: por que neste momento, ainda hoje, você não está seguindo a Cristo? Por quê? Qual é o motivo pelo qual você ainda não decidiu entregar a sua vida a Jesus? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? É porque você ainda não acreditou nesta palavra? Será que é por isso? Ou você foi decepcionado? Quem sabe você já esteve na igreja, pensou que era de um jeito, de repente era de outro. Aí você se decepcionou, saiu de lá, não quis mais voltar. Qual é o teu motivo? Qual é a tua razão? Eu poderia apontar várias razões para que uma pessoa não esteja seguindo a Jesus. A primeira que eu quero apontar é justamente essa: é porque ainda não conseguiu acreditar que esta palavra é verdadeira. Se não acreditou, não tem jeito, não tem como caminhar com Jesus sem primeiro acreditar na sua palavra que é verdadeira. E esta promessa, ela só vai funcionar na vida de quem acreditar. O próprio Jesus, leia o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Jesus, quando ressuscitou, chamou os seus discípulos e disse: agora vão vocês pelo mundo inteiro e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aqueles que acreditarem serão salvas, e aquelas que não acreditarem serão condenadas. Meu amigo,
Eu sei que você pode não estar ainda seguindo a Jesus, porque não conseguiu acreditar. Mas veja, eu quero alertar você, de que ser salvo ou não, depende de crer ou não. Ser condenado ou não, depende de crer ou não. Veja a seriedade que isso representa. Se você tem dificuldade de acreditar, busque, vai lá saber se é verdade. Procure saber se é verdade o que está sendo dito. Mas não fique simplesmente acomodado e só achando que isso é impossível. Não faça isso, porque a sua alma está em jogo. É a sua alma que corre perigo. Se você perder a oportunidade de acreditar enquanto está vivo, já era. Foi-se a grande oportunidade da sua existência. Você está vivo ainda, é porque Deus está esperando você tomar uma decisão ao lado dele. Deus está esperando. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo é só dar o recado para você. Mas a transformação da sua vida, quem vai fazer é Deus. A partir do momento que você acreditar, não é mais papel nosso, é você e Deus. Se você acreditar, você vai dizer para Deus: Deus, então é verdade tudo isso que eles estão falando? Se é verdade, eu quero, me transforma, me muda, me perdoa, e eu quero a tua salvação. É isso, amigo, que você precisa fazer. Essa é a necessidade do ser humano. Então, uma razão para alguém não estar seguindo a Cristo é porque não acreditou. Outra razão que eu poderia encontrar é alguém que tentou, mas não conseguiu permanecer, porque o pecado bateu na sua porta, ele cometeu algum erro, estava na igreja, fez alguma coisa de errado, e então a consciência pesou. Ele disse: eu pequei, eu não consegui andar com Jesus, eu já fiz algo de errado, então não dá para eu continuar. E muita gente voltou por esse motivo. Mas não é isso que deve acontecer. Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a errar. Quando você erra, o mesmo Jesus que te perdoou no dia que você se entregou a Ele, Ele é poderoso para te perdoar. A qualquer momento que porventura você venha a falhar outra vez, Ele ainda é poderoso para te perdoar. Se arrependa do seu pecado cada vez que acontecer. Agora você vai ter que lutar para não viver no pecado. E então, se arrependendo, pedindo perdão, Deus vai te ajudando, e então você vai conseguir vencer o pecado. Então, mais um motivo: alguém que fracassou no meio do caminho. Eu quero encontrar um outro motivo para que algumas pessoas também não estejam servindo a Deus, não estejam fazendo parte da igreja, porque o povo de Deus aqui na terra chama-se igreja. Não é a igreja A, B ou C, é igreja apenas. Existe uma igreja, um povo que Jesus vem buscar nesta terra. Então você precisa fazer parte da igreja de Cristo para poder estar apto a encontrar com Ele. Então, outro motivo que eu posso encontrar para que alguém não esteja na igreja é porque está escandalizado. Escandalizado. O que é escandalizado? Eu vou explicar para vocês. Jesus falou que era inevitável acontecer escândalos. E o que são escândalos? Eu vou te contar o que é o escândalo, te dando até um exemplo. Escândalo é quando alguém que está fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui agora, pregando o evangelho. Eu estou pregando o evangelho para você. Depois, se você me vê numa mesa de bar, bebendo ou fazendo alguma coisa de errado, você vai olhar para mim e vai dizer: olha, não era aquele ali que estava falando de Jesus? Olha onde ele está, então isso é mentira. Olha aí, se fosse verdade, ele não estaria aqui. Isso é escândalo. Alguém que diz falar de Deus e depois começa a fazer práticas que são inadequadas com aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Isso é escândalo. E tem muita gente indo para o inferno por causa disso, porque fica olhando para os outros que caíram, em vez de olhar para Jesus que está vivo, vivo para sempre.
Não olhe para quem está caindo, olhe para quem está de pé. Pare com isso. Há pouco tempo nós tivemos uma cena a nível nacional no nosso país. Uma mulher deputada, cantora, com nome de evangélica. Um escândalo terrível, que a mídia se aproveitou muito bem disso, porque isso eles sabem fazer, aproveitar os erros dos outros para intensificar o escândalo. Isso eles gostam de fazer. Aproveitaram o escândalo dessa mulher, que envolveu o assassinato de um marido, e a mídia se aproveitou disso. Eu fico pensando, quantas pessoas estão indo para o inferno, porque dão ouvido a esse escândalo. Em vez de olhar para Jesus, olham para quem errou. Que isso? Pare com isso. Olhe para Jesus. O diabo mesmo é capaz de colocar a gente dentro da igreja só para fazer escândalo e fazer você que está de fora, que não quer acreditar em Jesus, ser enganado pelos escândalos. Pare com isso. Olhe para Jesus. Ele é que te salva. Não é A nem B. O que um ser humano como eu pode fazer é só te dar um recado para tu correr aos pés de Cristo, te arrepender dos teus pecados e ser salvo por Ele. Tu fica dizendo que tu não vai para a igreja porque tem alguém dentro da igreja que está fazendo besteira. Vai para o inferno quem está fazendo besteira e quem está acreditando nessa pessoa também. Pare com isso. Jesus é o Salvador. Pare de olhar para quem está escandalizando. Pare para quem está fazendo coisas erradas. Olhe para Jesus, que fez tudo certo. Jesus nunca pecou. É Ele que te salva. Aí muitos ficam zombando. Olha os crentes, está aí. Olha o que os crentes fazem, estão fazendo besteira. Tem até pastores que fazem besteira. Que fizer besteira, Jesus disse que no dia que Ele voltar, Ele vai julgar todo mundo. Não tem ninguém que vai ficar de fora. Seja pastor, seja padre, seja papa, seja lá o que for. O que fez de errado vai prestar conta diante de Deus. Escapa-te, porque nenhuma dessas pessoas é que vai te dar salvação. É só Jesus. O que o ser humano faz é só te dar o recado. Eu queria trazer esta mensagem para nós nesta tarde. Que Deus te abençoe. Muito bem, ouvimos uma boa palavra da parte de Deus, onde o irmão Veneraldo falou sobre o reino de Deus.